Fala pessoal, Rodrigo aqui e nesse vídeo a gente vai falar sobre como selecionar features, quais os recursos que a gente tem para trabalhar com seleção de features, como usar esses recursos, o que você consegue fazer com Python usando a Scikit-learn e também a gente vai ver como automatizar esse processo usando pipelines. Então, vem para a tela do computador para aprender na prática. Bom pessoal, vamos lá agora para a parte prática, né? Então, antes da gente começar efetivamente a executar os testes, executar métodos aqui de seleção de features, é importante a gente entender por que fazer seleção de features, né? Então, coloquei alguns exemplos aqui, alguns motivos pelos quais a gente deve fazer seleção de features. É o seguinte, muitas vezes, né, algumas features não são informativas para o nosso modelo. Então, algumas vezes você está trabalhando com Machine Learning, você tem uma sequência de features ali, muitas características, mas talvez muitas delas ou não são features informativas, ou seja, são características que elas não ajudam e elas também atrapalham o seu modelo. Então, ou seja, elas adicionam ruído ao seu modelo de Machine Learning. E identificar esse tipo de feature vai melhorar muito a eficiência do seu modelo, além de facilitar em outros aspectos, como tempo computacional no momento de treino, enfim, alguns outros aspectos vão melhorar. Normalmente, o que a gente quer? A gente quer modelos mais simples, tá? Modelos que são mais explicativos. Por quê? Porque a gente quer evitar a complexidade. Porque quanto mais complexidade, maior as chances são, mais chances existem do nosso modelo não aprender bem. Ok? Então, a gente quer o quê? Passar a entregar dados para o nosso algoritmo, na qual são bons dados para ele conseguir aprender com mais facilidade. Então, a gente quer modelos mais simples, com mais explicabilidade e menos complexidade, né? Além do que, quando a gente tem modelos, né, dados ali, muitas características, e a gente vai criar modelos a partir disso, a gente pode ter problemas também com o tempo computacional, ou seja, para gerar o modelo ser um processo caro, no processo de treinamento ser um processo muito lento, né? Então, reduzir as características para trabalhar com apenas features que são realmente importantes e que contribuam para o que o modelo aprenda é, sem dúvida, algo muito importante, ok? Então, vamos lá. Antes da gente entender aqui, efetivamente, colocar a mão na massa, né, e aprender a utilizar alguns recursos aqui, a gente tem que entender que existem três tipos de algoritmos e métodos quando a gente está falando de seleção de features, que são métodos de filtragem, métodos wrapper e métodos embutidos. E o que são esses tipos, né, de categorias de métodos? Os métodos de filtragem são métodos normalmente de testes estatísticos, nas quais cada teste testa-se uma variável, qual é a relação com a variável alvo. Então, para cada variável, a gente faz um teste para saber se essa variável ela contribui para explicar a variável alvo ou não. Tá? E a gente chama esses testes de testes univariados, né? São testes estatísticos que testam variável por variável com relação à variável alvo. Então, existem alguns exemplos aqui que a gente vai ver ao longo da aula de como utilizar esses métodos de filtragem, que é, no caso, o Q-quadrado, F-nova e assim por diante. Então, tem diversos métodos, a gente chama esses métodos de seleção. E depois que esse método faz os testes por características, ele entrega um score, né, uma pontuação, para dizer qual é a pontuação que aquele método tem. Então, características com maior pontuação tendem a ser características melhores para o modelo, ou seja, características que melhor explicam uma relação com a classe alvo, né, com a variável alvo. Métodos wrapper são métodos de seleção que selecionam o conjunto de features, tá? E a partir desses conjuntos de features são gerados modelos preditivos para avaliação. Então, os métodos wrapper são métodos que selecionam um conjunto de características, treinam o modelo e avaliam esse modelo. Seleciona outro conjunto de características, treina o modelo e avalia esse modelo. E aí, conforme os modelos, eles vão gerando esses modelos preditivos e avaliando, esses métodos vão dando uma pontuação para as características e também para a combinação dessas características. Então, são métodos muito completos, né, que fazem realmente um teste exaustivo ali para identificar quais são as melhores variáveis para você trabalhar, quais são as melhores características. Já os métodos embutidos são aqueles que, através de algoritmos de Machine Learning que usam métodos de penalização, eles já fazem uma seleção de características. Então, métodos de algoritmos de regressão, por exemplo, né, métodos de penalização,
eles naturalmente eles identificam bons coeficientes, boas variáveis, tá? E dão pesos maiores para essas variáveis. Então, normalmente métodos de penalização penalizam características que não ajudam muito, né, a explicar a variável alvo, e com isso eles já têm ali embutidos, né, a gente chama de métodos embutidos, já tem embutidos ali seletores de variáveis, tá? Então, seletores de características, vamos dizer assim, de features, ok? Então, esses são os 3 tipos de métodos para trabalhar com seleção de features, ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, eu vou carregar uma base de dados aqui, uma base de dados simples, uma base bem famosa, que é uma base de dados para trabalhar com classificação, né? Que ela tem algumas características e o objetivo dela é dizer exemplos de pessoas que têm diabetes, pessoas que não têm diabetes. E tem as características ali da pessoa, né? Como idade, o peso, a massa corporal, enfim. Algumas características das pessoas. E nós vamos usar essa base para executar alguns testes aqui para você ver como que você pode usar esses recursos de seleção de features. Então, vou importar aqui o Pandas, vou carregar essa base de dados, então vou definir uma variável chamada callNames, tem o nome das variáveis, efetivamente. E aqui eu vou ler esse arquivo de dados, né? Esse arquivo de dados eu vou disponibilizá-lo, tá? Junto com o código aqui para vocês, então pode ficar tranquilo aí, tá no link da descrição do vídeo. Então aqui eu defini a variável callNames, que recebe o nome das minhas variáveis, e passei o arquivo aqui, a URL do arquivo de dados, né? Pronto, agora que eu li o arquivo de dados, eu vou imprimir as 5 primeiras linhas aqui para vocês entenderem. Então a gente tem as características aqui, né, das pessoas, e a gente tem a classe 1 se a pessoa tem diabetes, 0 se ela não tem diabetes, ok? Então um problema aqui, né, que a gente vai trabalhar de classificação. A gente tem as variáveis ali, as características, e a gente quer criar um modelo que consiga identificar as pessoas, se elas vão ter probabilidade ou não, se elas têm diabetes ou não, né? Esse é o objetivo disso. Então, se eu der um df-info aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem 768 linhas nessa base e 9 colunas, incluindo a classe. Então, são 8 características, né? 8 características em uma classe. Bom, para a gente executar os testes e começar a executar os métodos ali de seleção de features, o primeiro a fazer é separar os dados entre características e feature, né? Então, a gente, característica e classe. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na variável x aqui, ó, os meus dados, minhas características, e na variável y eu vou colocar a minha classe, ok? Então, eu vou executar. Ele executou para mim, separei os dados, né? Bom, agora, pessoal, eu entro aqui nos testes estatísticos, que é o meu primeiro método, né? Meu método de filtragem. E a gente vai ver alguns aqui, né? Então, quando a gente está trabalhando com classificação e nossa variável alvo é categórica e nossas características são numéricas, um método muito utilizado é o fClassify. Que o fClassify é o ANOVA, um teste ANOVA, né? Que ele é utilizado quando a gente quer trabalhar com esse tipo de dado, que ele nada mais é que busca encontrar se existe uma correlação com as características, cada característica ali com a variável alvo, ok? E qual a desvantagem desse método, né? A desvantagem desse método é que a gente tem que informar um número de k. Então, a gente tem que dizer para no método de escolher para a gente quais são as melhores características, tá? E para isso a gente usa o SelectKBest, que é esse método aqui da scikit-learn, que permite que a gente escolha o melhor, as melhores features ali, tá? As top K, vamos dizer assim, melhores características que a gente quer retornar a partir do método que a gente vai usar. Então a gente vai usar o fClassify para fazer o teste, fazer testes univariados. E o K igual a 4, igual a 5, igual a 2, depende. Você tem que definir isso. Qual é a quantidade de características, de melhores características que você quer manter, ok? Então, eu tenho aqui 8 características, eu quero reduzir isso para 4. Eu quero trabalhar apenas com as 4 melhores características. Então, eu vou colocar K igual a 4. Já o além do fClassify, a gente tem o Mutual Info Classify, que ele é mais adequado quando existe uma dependência, não existe uma dependência linear entre as variáveis. Então, quando você acha que seus dados não têm uma relação linear com as variáveis, tá? A gente pode usar esse método também para fazer o teste de seleção de features e ele vai devolver para a gente as melhores features ali baseado no número de K. Já o fRegression é aplicado para problemas de regressão. Então, ele segue a mesma lógica do fClassify, né? Então, ou seja, para dados numéricos e quando a variável alvo, no caso da regressão, a variável alvo é numérica também, tá?
Mas quando há uma relação linear, o fClassify é um dos melhores métodos, ok? Então, você tem que escolher o método, o teste que você vai utilizar baseado no tipo de dado que você tem na mão, o tipo de dado que você está trabalhando, ok? Então, vou importar esse dado aqui, ó, essas bibliotecas, né? E a gente vai executar agora o teste aqui, que é o... Opa, apagar isso aqui. A gente vai executar o teste, que é o... Deixa eu só apagar essa célula. Ok. A gente vai executar o teste, que é o fClassify. Como que eu faço isso? Eu vou definir aqui meu método selectCabest. ScoreFunct, eu vou definir qual é a função de teste que eu vou executar. E aqui, pessoal, eu posso identificar, eu posso usar qualquer função. Tá? Eu posso usar aqui quadrado, eu posso usar o fregression, ok? Fica à vontade aqui, você pode usar. Então, o selectCabest, ele foi feito para executar diversas funções que você queira executar, tá? Com o mesmo método. E o Kaigo A4 para dizer que eu quero apenas as 4 melhores características usando esse teste aqui. Vou executar esse comando. O que ele me retornou aqui? Ele me retornou um objeto, coloquei o nome de uma variável aqui que é fClassify também, tá? Agora, pessoal, uma vez que eu tenho o estimate, o objeto, né, eu vou usar o método fit e vou passar para ele os dados, tá? Então, vou passar para ele os dados. Aqui eu só instanciei, defini qual é o meu método de teste, defini qual é o meu car, e aqui não. Aqui eu já vou efetivamente passar os dados para ele já fazer esse teste univariado em cada variável ali, ok? E vou colocar dentro da variável fit. É um nome que eu defini aqui, talvez não seja o melhor nome, né? Você pode colocar um nome melhor, tá? Da variável fit. Então, essa variável vai receber os dados. Então, você percebe que é muito rápido, né? Até porque a base é pequena, mas é muito rápido esse tipo de teste. Bom, agora que eu executei o tipo de teste, já executei o teste que eu gostaria, né? Eu vou usar o fit.transform, que é o método transform, que ele vai efetivamente aplicar aos meus dados. Então, aqui, ó, eu só usei o método fit, passei os dados para ele aprender a representação, né? Para ele descobrir ali qual é as pontuações das características, tá? Fazer os testes univariados. Agora não, agora eu vou aplicar isso aqui nos meus dados, ok? Então, vou transformar efetivamente o meu dado. Então, vou usar o método transform. Vou executar esse comando. Pronto, uma vez que eu executei, eu coloquei dentro da variável features. E agora a gente vai ver como que ficou essa variável features. Então, vou dar um print aqui. E pronto, agora eu tenho as 4 melhores características, ou seja, as 4 características que tiveram pontuação maiores segundo o fClassify, ok? Então, tem essas características aqui, que estão os meus dados. E quais características são essas, né? Vamos lá. As características, eu posso descobrir o índice de cada coluna dessa. Então, o índice é igual a true, tá? Posso descobrir o índice de cada coluna dessa. E posso colocar isso dentro e posso usar o iLock para identificar qual é o índice dessas características para eu imprimir esses dados e eu ver o nome das colunas, né? Então, é bem tranquilo. Eu posso usar o método aqui, ó, fit.getSupport. Ele vai me identificar aqui quais são as características que ele escolheu, né? Quais são as características que o método escolheu. Como a gente viu aqui, tem só os valores. E eu coloquei o parâmetro índice igual a true, que ele vai retornar o índice dessas colunas aqui, desses dados, né? 0, 1, 3, 5, etc. E vou colocar dentro da variável calls. Depois disso, eu vou dar um df.ilock para eu localizar quais são os dados que tem essas colunas aqui, que tem esses índices. Então, um código bem tranquilo. Vou executar e ele vai me mostrar quais são as características agora. Então, eu sei agora olhar para as características e dizer, né? As características mais importantes, as 4 mais importantes, segundo o fClassify é preg, ples, mes e age. Idade, massa corporal, enfim, outras características lá. Ok? Então, assim, dessa forma, a gente usou o teste unitário para identificar as 4 melhores características segundo esse teste, que é o fClassify aqui. Muito útil, muito interessante para utilizar quando a gente está trabalhando com dados numéricos e nossa variável é categórica. Bom, vamos lá. Usando agora o QQuadrado, né? O QQuadrado é normalmente utilizado quando a gente tem features categóricas e a nossa variável alvo também é categórica. Então, eu vou executar ele aqui, mas para melhor usabilidade desse método é quando você tem essa configuração de dados. Tá? E como que a gente usa o QQuadrado? Basta importar ele aqui. Então, vou importar o QQuadrado aqui, ó. Tá? Vou chamar o meu selectCabest, tá? Então, o feature extraction aqui, ó, ou seja, selectCabest. Agora, pessoal, a função que eu vou usar é QQuadrado. Então, é o primeiro parâmetro da função. Eu poderia colocar esse parâmetro aqui, né? Que é o ScoreFunction.
Ou não, poderia simplesmente passar o nome ali do método do teste que eu quero executar. K igual a 4, então vou executar esse comando, coloquei aqui dentro da variável teste, né? Bom, fit é igual a teste.fit, x e y, vou passar os dados para ele novamente. Coloquei dentro da variável fit. Agora eu vou pegar os índices aqui. Vou pegar os índices para a gente visualizar esses dados, né? Vou usar isso lá embaixo, ali, mas eu acabei deixando aqui para mostrar para vocês. Então, se eu executar aqui, ó, get support índices igual a true, ele vai identificar para mim os índices das características melhores, as 4 melhores características que o que quadrado pontuou, ok? Então, peguei aqui os índices para mostrar a vocês. Agora, eu vou aplicar esse meu aprendizado aqui, né, que o que quadrado descobriu. Vou dar um fit transform nos meus dados, tá? Vou colocar dentro da variável features, como a gente fez anteriormente. E agora eu vou imprimir ela aqui. Pronto, imprimi aqui. Agora eu quero descobrir qual é essas características que ele acabou de imprimir para mim, os dados delas, né? Então, vou pegar as características aqui. Vou usar o iLock aqui, o método do Pandas, para descobrir quais são essas colunas. Então, vamos lá. Então, tem as colunas que o que quadrado julgou serem as melhores features para eu trabalhar com os meus dados, as 4 melhores features. Lembrando que o que quadrado funciona muito bem quando a gente tem dados categóricos e variável alvo também categórica, tá? Bom, agora a gente vai ver o método wrapper, que é o RFE, como eu falei anteriormente. E o que o RFE faz, né? Ele faz o quê? Ele faz uma eliminação de features de forma recursiva. Então, ele itera sobre as features, define os conjuntos ali de características, treina modelos e testa, tá? E compara esses modelos que ele acabou de fazer. Então, a RFE é uma solução bem completa, né? Bem interessante, porque ele vai construir modelos a partir das features que são removidas. E aí, é como se a gente estivesse gerando N modelos, toda hora tirando uma característica e testa o modelo. Tira outra característica e testa o modelo. Assim, a gente descobre qual conjunto de características ali melhor funciona. Então, o RFE é uma solução muito completa, bem interessante, porque ele não testa variável por variável. Ele testa um conjunto de variáveis, né? Um conjunto de características para a gente ter ali, para ele dizer qual é as melhores características para a gente manter. Então, é bem legal o RFE, tá? Então, ele usa a acurácia do modelo para identificar os atributos, né? Então, seja as características melhores e a combinação dessas características, tá? Para melhor performance. O problema do RFE é que, em grandes bases de dados, isso pode ser um sério problema, né? Porque imagina fazer isso, se você tem muitas características, imagina ter que executar, se você tem 200 características, 500 características, você vai executar 500 modelos, 200 modelos, tá? Porque para cada característica ele vai executar o modelo ali, levando em consideração aquela característica dentro do conjunto ou fora do conjunto, ok? Então, isso que tem que levar em consideração. Quando você tem grandes bases de dados, talvez usar o RFE fique inviável, ok? Então, assim, essa é a desvantagem de usar esse método. Em contrapartida, é um método muito poderoso. Então, a gente vai ver como que executa o RFE aqui. Vamos lá. Então, agora, pessoal, eu vou importar um algoritmo. Por quê? Porque o RFE, eu já vou importar um algoritmo de machine learning, né? O RFE, ele usa um algoritmo. Por quê? Porque ele gera um modelo de machine learning a partir de um conjunto de features, né? E gera a acurácia desse modelo, e testa como que ficou esse modelo com os outros modelos. Então, aqui agora a gente obrigatoriamente tem que executar, tem que ter um modelo de machine learning, ok? Então, vamos lá. Então, vou importar aqui uma regressão logística, um modelo de classificação bem simples. Então, vou colocar aqui dentro da variável model, tá? Eu defini essa variável aqui, ó, max inter, né? O número máximo de interações para 2000, porque por padrão é 1000, e essa scikit-learn dá um warning dizendo que não foi possível convergir. Então, eu dobrei e funciona bem, tá? Coloquei 2000 interações, como os dados são pequenos, é bem rápido, né? Bom, e agora eu vou importar o RFE aqui. Importei agora o algoritmo do RFE, importei minha regressão logística. Bom, como que eu vou trabalhar agora? Agora, pessoal, eu vou dizer aqui, ó, que eu quero passar o meu modelo, né? Que é minha instanciação do regression, da regressão logística, né? Tá aqui dentro da variável model. E aqui eu informo qual é a quantidade de atributos que eu quero manter também, tá? Então eu tenho que informar isso no RFE também, qual a quantidade de atributos.
Se eu não informar isso, o RFE por padrão e tenta reduzir pela metade, pela quantidade de features, ele tenta descobrir a metade das características ótimas ali, vamos dizer assim, sempre a metade, ok? Então, vou colocar a variável RFE, vai receber model igual a 4, e o K, né, no caso aqui é 4. Bom, RFE.fit, agora sim, agora eu vou entregar os dados para o RFE, e ele vai fazer toda essa parte de criação dos modelos e fazer os testes para mim, levando em consideração a acurácia, ok? Então, vou colocar dentro da variável fit aqui, vou executar fit x e y, executei esse comando, variável fit. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, número de features, agora eu quero imprimir a quantidade de features que ficou o meu objeto fit, né? Então, para isso, eu vou executar aqui, ó, fit.n features, ele vai imprimir para mim, vocês vão ver que a gente tem apenas 4 features agora, ok? Vamos lá. Então, agora eu vou imprimir de novo o meu data frame, levando em consideração essas features, né, que ele julgou suas melhores, o RFS as melhores, e aqui ele me conseguir ver quais são as melhores características dos meus dados com relação ao RFE, ok? É isso. Então, o RFE, a gente tem que tomar cuidado só com questão da base de dados, se for muito grande, né, você tem que tomar cuidado com isso, pode ser um problema você pode ter um problema de tempo computacional ali, ok? Bom, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai ver outra coisa que é importante, né, que é muito comum a gente ver aí, que é utilizar o Feature Importance da Scikit-learn com métodos de ensemble, né, algoritmos de árvore, por exemplo. A gente tem essa importância de features, que é basicamente uma pontuação que o algoritmo dá para cada característica para dizer quanto que aquela característica contribuiu para as respostas do modelo ali com relação à feature, né, a característica alvo. Então, vamos lá. Então, eu vou executar o Random Forest. Vou executar esse algoritmo aqui, um exemplo de um ensemble que usa árvore, né? E aí, ó, vou instanciar o meu classificador aqui e logo em seguida eu vou dar um fit. Então, eu coloquei aqui, ó, nestimated igual a 10 para dizer que eu vou trabalhar com 10 árvores, né? Então, esse valor aqui é apenas de exemplo, né? Não tem porquê trabalhar com 10 ou 100 ou 1000 árvores, depende da quantidade de dados que você tem, quantidade de features também. Bom, então depois que eu instanciei o model aqui, a minha variável model, eu vou chamar model.fit x e y. Então, eu vou passar os dados para ele, que será um algoritmo de machine learning, né? Como vocês já estão acostumados a ver aí. Bom, depois que eu treinei o meu algoritmo com meus dados, eu posso imprimir a importância de features, que é o Feature Importance. E ele imprime para mim qual a importância para cada característica com relação ao meu modelo. E o que eu posso ver aqui? Eu posso ver que as características que têm alta importância, elas são características que mais contribuíram para o modelo. Características que têm baixa importância são características que menos contribuíram para o modelo. Ok? Então, basicamente, você pode utilizar o seguinte. Você pode querer analisar se as características que mais contribuíram para o modelo são melhores características mesmo. Então, você pode reduzir o seu conjunto ali de dados, né? O seu conjunto de dados para as características que mais têm importância de features, tá? E aí você pode fazer teste isso faz algum sentido, né? Se a configuração se o Random Forest, esse algoritmo está indo bem na classificação de importância de features, se ele não está enviesado, se não tem overfitting ali. Obviamente que se o algoritmo estiver enviesado, essa importância de features também vai ficar errada, né? Então você tem que avaliar isso. Então é um ponto de partida, talvez. Se você não quiser executar nenhum teste de unitário ou um RFE, por exemplo, o primeiro ponto de partida talvez seria usar esse recurso aí, tá? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é imprimir o nome das colunas, né? Então, eu tenho as colunas aqui, ó, call names, e eu posso, sei lá, plotar um gráfico das features que mais contribuíram, né? Isso é bem usado, né? Então, olha só, vou definir aqui, ó, um data frame para imprimir isso, um data frame, e ele vai receber model features importance, então, ou seja, meu atributo, importância de features. O índice desse data frame vai ser o nome das minhas colunas, tá? Como eu mostrei aqui para vocês. E as colunas vai ser a importance, e eu vou ordenar o valor o atributo importância de forma não ascendente. Então, ou seja, eu quero pegar os features mais importantes primeiro no data frame ali, tá? E aí, ó, vou executar esse comandinho, gerei esse data frame. Olha como é que está meu data frame agora. Agora eu tenho, ó, as características com importância maior, segundo o feature importance, tá? Então tem aqui, ó, class, massa, pad, age,
e assim por diante. Então, a gente pode até testar, analisar se essas características que ele julgou mais importantes também coincidem com as características do RFE ou características que o F-Classify nos disse logo em cima, ok? Você pode avaliar isso. E aqui eu coloquei um gráficozinho bem simples usando o Matplotlib mesmo, que você pode plotar quais são as suas features mais importantes, fazer um gráfico de barras ali para dizer quais features mais importantes para o modelo, tá? Então tá aí esse gráfico bem simples aí, bem simples mesmo. Bom, outra coisa que é importante, pessoal, pensar a gente já descobriu alguns métodos aqui para trabalhar com seleção de features, né? Então, a gente viu testes unitários, a gente viu o RFE, né? E como que a gente pode incorporar isso dentro do nosso pipeline para a gente evitar erros no meio do nosso trabalho ali, né? Então, a gente deu exemplos aqui onde a gente executou testes ali, executou métodos de seleção de features, mas a gente apenas entregou todos os dados para eles, né? Para esses métodos. Não, no ambiente onde a gente está trabalhando, real, você quer, às vezes você precisa testar esses dados, você precisa colocar isso dentro de um pipeline, você precisa executar uma série de scripts, tá? Você precisa colocar isso de forma automatizada. Então, se você está usando Scikit-Learn, a gente pode utilizar os pipelines também para automatizar essa etapa, que seria essa etapa de seleção de características, ok? Então, a gente pode querer deixar automático a execução de um RFE toda vez que o nosso código for executar para gerar um modelo, a gente executar um RFE e sempre treinar o nosso modelo com as melhores características, por exemplo. Então, a gente pode querer evitar erros, né? A gente pode querer evitar qualquer problema que pode acontecer ali com a execução de diversos scripts. E como que a gente faz isso, né? Se a gente está usando Scikit-Learn, a gente pode importar aqui o pipeline, esse objeto aqui, pipeline da Scikit-Learn, e incluir essa seleção de features, no caso do exemplo aqui do RFE, como uma etapa do meu pipeline. Então, ó, Feature Selection, eu acabei de criar um pipeline aqui chamado CLF Pipeline, ele vai ter aqui como primeira etapa Feature Selection, então, ou seja, a primeira etapa aqui é minha seleção de features, tá? Vou chamar ela de Feature Selection, primeira etapa. E o que essa etapa faz? Ela executa um RFE para mim, tá? Com aqueles parâmetros que eu passei para ele. Então, olha só, o parâmetro que eu passei para ele é um RFE, o meu algoritmo que vai ser utilizado para o RFE é o Regression Logística, ou seja, a regressão logística. Passei o parâmetro aqui da regressão logística para evitar aquele erro de não convergência. 4, que é a quantidade de variáveis, melhores variáveis que eu quero trabalhar, é igual a 4. Tá? E passei isso aqui para a primeira etapa do meu pipeline. A segunda etapa, eu vou executar uma classificação com Random Forest, por exemplo. Poderia ser uma classificação com SVM, não interessa. Então, ou seja, depois dessa primeira etapa aqui, ó, depois dessa primeira etapa, que é a seleção de features, esse conjunto de dados que foi selecionado ali pelo meu seletor de features, no caso RFE, essas 4 características vão ser enviadas, vão seguir o pipeline e vão cair para o meu algoritmo classificador, por exemplo. Tá? Então, dessa forma, eu automatizo o processo. Como que a gente faz isso, né? Basta executar aqui o meu pipeline. Vou até tirar essa linha aqui para não confundir vocês. Vou criar uma outra célula aqui. Olha lá. Vou separar aqui para ficar muito claro, né? Vou criar primeiro o meu pipeline. Então, criei meu objeto pipeline. Agora, pessoal, vou dar um fit e vou entregar os dados para ele. E aí, você poderia colocar isso aqui dentro de um cross-validation, por exemplo, né? Você poderia fazer isso, né? Você poderia usar o pipeline junto com o cross-validation, como eu já mostrei em outras aulas aí do canal. Tá? E você deixaria tudo muito automatizado, ok? Então, toda vez que chamar o seu pipeline, vai executar essa seleção de features, vai encaminhar para um algoritmo de classificação, poderia encaminhar para um padronizador de dados, né? Então, enfim, você poderia ir colocando outras etapas aqui dentro do pipeline. Então, vou executar aqui, ó, o fit para a gente ver se vai funcionar. Pronto, executou o pipeline, ele já treinou os dados com o pipeline. Se a gente imprimir quais as etapas, né? Quais são as etapas do meu pipeline? Se eu imprimir aqui, ó, clf.steps, a primeira etapa é o feature selection. E ainda assim, com a característica aqui, ó, n features to select igual a 4, ok? Então, a primeira etapa do meu pipeline é fazer a seleção de features que vai ser encaminhado para o meu classificador e assim por diante. Poderia ter outras etapas ali, deixei aqui a título de exemplo para vocês. Beleza? Bom, a gente já está chegando ao fim da aula, né? Qual método utilizar? Isso é uma pergunta muito comum. Minha recomendação, e o que eu acho que funciona muito bem é, tente utilizar o RFE caso você tenha recursos computacionais para isso. Por quê? Porque é um método muito completo que faz testes com mais de uma característica. Então, ou seja,
Você vai fazer teste com conjuntos de características. Então, no final das contas, você tem um conjunto ali que melhor funcionou, né? Que o seu RFE diz que aquele conjunto de características ali deu acurácias melhores. Então, ele já é um teste exaustivo. A desvantagem é a questão computacional, ok? Se você estiver trabalhando com classificação e as suas features forem numéricas, utilize o F-Classify ou o Mutual Info Classify quando você acha que não existe uma relação linear ali nos dados, tá? Quando você está trabalhando com regressão e as features forem numéricas, né? E, obviamente, a classe é uma variável numérica, você quer predizer um valor contínuo, você usa o F-Regression ou o Mutual Info Regression. Esses dois métodos que você tem para trabalhar aí, que funcionam muito bem para esse tipo de dado, que é dados numéricos e a variável alvo é variável numérica, tá? Caso você esteja trabalhando com features categóricas, utiliza Qi quadrado. É o melhor método para trabalhar, né? Assim, um dos melhores métodos para trabalhar com testes unitários de variáveis categóricas. E automatize essas etapas com pipelines para evitar erros. Então, essas são algumas recomendações aí para vocês seguirem. Se você gostou dessa aula, deixa um like aí nessa aula, compartilhe com os amigos, deixa um comentário para saber se você gosta desse tipo de conteúdo, para eu continuar nessa mesma linha ou não, ok? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.